Tudo bem, pessoal? Eu sou Cássio Farias e a gente vai para mais uma aula aí do nosso curso de ferramentas digitais para pesquisa em História. Bom, a aula de hoje é para a gente falar sobre como criar palavras-chave, né? As palavras-chave elas são utilizadas dentro dos mecanismos de pesquisa do Google, principalmente, e outras ferramentas de pesquisas também online, como o DuckDuckGo, o Bing e Yahoo, como a gente viu em aulas anteriores aqui. As palavras-chave, então, elas são necessárias nesse sentido para que a gente consiga constituir uma pesquisa dentro do Google ou em outras plataformas. E um bom preparo de palavras-chave ajuda nos resultados de busca. Então, segundo a BNT, as palavras-chave elas são palavras representativas do conteúdo do documento, escolhida preferentemente em vocabulário controlado. Esse vocabulário controlado, no nosso caso aqui de educação, é feito pelo MEC lá no INEP. Até onde eu sei, eu posso estar errado, mas até onde eu sei, é usado pelos bibliotecários para conseguir inserir dentro de um termo ou de um assunto, de um conceito, para que seja mais fácil buscar esse trabalho, né, ou essa pesquisa com mais facilidade dentro dos mecanismos de busca, dos repositórios e por aí vai. Utiliza-se esse vocabulário controlado para que possa acessar com mais facilidade e organizar esses trabalhos de uma maneira sistematizada, né? A ABNT se utiliza desse termo para se referir a essa questão. Quando a gente está falando aqui de palavras-chave, a gente pensa sempre, né, quase sempre, nas palavras-chave dos trabalhos acadêmicos que a gente acaba preenchendo. E lá, quando a gente vai fazer essas palavras-chave, a gente geralmente busca colocar palavras referentes ao nosso trabalho. Não tem lógica você colocar uma palavra-chave que não tem referência com o seu trabalho. Até porque o seu trabalho vai ficar perdido dentro dos mecanismos de busca ali, sem ter relação nenhuma com as palavras-chave dentro do seu trabalho. Então, para quem faz artigo, para quem publica e tal, ou que está aí nessa correria para publicar, é importante saber que as palavras-chave são relevantes, totalmente relevantes para o seu trabalho, para que ela seja achada com mais facilidade dentro dos repositórios ou indexadores de artigos e trabalhos acadêmicos. Então, não só a constituição dessa palavra-chave dentro de um trabalho acadêmico é importante, como também você constituir ou saber a palavra-chave do que você quer procurar é muito importante para a sua pesquisa online. Hoje a gente vai falar sobre isso e a gente vai começar a elaborar algumas palavras-chave. Então eu vou dar algumas dicas aqui de como elaborar essas palavras-chave, tudo bem? Então vamos lá. Como a gente pode ver no exemplo aqui, né? Então eu tenho uma pesquisa que busca analisar as práticas de educação de professoras ou professores normalistas no século XX. Então dentro dessa pesquisa busco analisar a partir da materialidade escolar como se deu as práticas de educação de professores normalistas no século XX no estado de São Paulo. Logo, nossas palavras-chave devem iniciar do macro para o micro. Ou seja, exemplos de palavras-chave: materialidade escolar, escola normal, práticas educacionais, normalistas e século XX. Então o que a gente fez aqui? A gente pegou a nossa pesquisa, que é basicamente o nosso objeto e nossa análise em si de pesquisa, né? E a gente destrinchou e concentramos em algumas palavras, que é o caso dessas palavras-chave aqui que a gente está demonstrando nesse canto aqui. Então, o que é? O macro ali, que é a nossa área de estudo, no caso, é a materialidade escolar. Então, a cultura material escolar é o nosso macro desse trabalho. Poderia ter mudado para a escola normal? Poderia sim, ter trocado de posição ali e tal. Mas eu preferi colocar dentro da temática. Por quê? Quando você vai procurar um trabalho acadêmico, geralmente você parte já de uma temática delimitada. Então você vai procurar, obviamente, um trabalho dentro da cultura material, porque o teu trabalho se insere dentro dessa temática de pesquisa, né? A não ser que você queira estudar outros tipos de trabalho, você pode mudar aqui ou tirar essa parte da temática da sua palavra-chave na hora da sua pesquisa. Então, se não for o caso, você deixa. Se for, você troca ou tira por outra e procura aí no modo mais geral. Mas quanto mais delimitado, melhor para você na sua pesquisa. Então eu comecei pela temática. Justamente por isso, porque a gente se insere dentro de uma temática, a gente procura dentro dessa temática de pesquisa, né, para conseguir delimitar o nosso trabalho e a nossa pesquisa. E escola normal, porque esse trabalho que eu estou dando de exemplo aqui se refere a professores normalistas. E logo, eu preciso saber a partir da escola normal a prática de educação aí, né, desses professores normalistas. Bom, aí eu coloco práticas educacionais, que é o objeto necessariamente dessa pesquisa,
Os normalistas, que são os sujeitos que estão envolvidos dentro do objeto e da temática, e a delimitação temporal, que é muito importante na pesquisa histórica, que é o século XX. Eu não coloquei São Paulo, não coloquei São Paulo. Poderia colocar, poderia não colocar, né? Eu optei por não colocar para me dar mais resultados, porque aí eu posso querer falar sobre, olhar uma outra perspectiva de análise, por exemplo, uma escola normal carioca, né? Ou do Paraná, e aí eu vou trabalhando com isso. No caso, eu deixei sem. Bom, vamos fazer isso na prática para ver como é que funciona necessariamente, tá? Então eu vou pegar aqui materialidade escolar, vou entrar aqui no Google, na pesquisa do Google, e vou colocar materialidade escolar. E esses resultados são justamente porque a gente começou a procurar pela temática. Então, quando a gente indica a temática que estamos pesquisando, a gente vai trazer esses trabalhos sobre essa temática. Se a gente for optar por escola normal, a gente vai encontrar vários itens separadamente. Então a gente vai trabalhar com isso. Quando a gente trabalha com essas questões de palavra-chave, é por causa disso. Então, materialidade escolar e escola normal. Quando eu junto as duas, eu vou ter outro tipo de resposta do Google. Quando eu junto as duas, eu vou ter outro tipo de resultado no Google. Então a gente vai começar a ter aqui prédio escolar no final do Império da Cidade de São Paulo, patrimônio escolar, para além da arquitetura, materialidade e por aí afora. Então já começa a entrar dentro de um assunto que a gente está tentando traçar aqui. Então se eu for pegar lá e adicionar práticas educacionais, deixa eu tirar esse ponto e vírgula aqui. Eu vou ter concepções e materialidade de avaliação e qualidade, práticas inclusivas e materialidade, renovação pedagógica e material da escola, história da educação, manuais de pedagogia e tal. A gente vai ter vários outros resultados, né? Bom, eu vou terminar aqui com normalistas e século XX. E já começa com outros resultados também, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é que a interação entre palavras-chave possibilita uma dinâmica variada de resultados do Google. Então, quando a gente tenta fazer uma pesquisa, geralmente a gente para no primeiro momento que a gente está exercendo essa prática de pesquisa. E não é. A gente tem que separar essas palavras-chave e ir trocando conforme a necessidade. Essas alterações, tá, no corpo da pesquisa aqui vão nos fornecer diferentes resultados, e isso que é o que a gente quer muitas vezes, tá? Nas próximas aulas eu vou ensinando aí como fazer uma pesquisa mais delimitada, mas a partir dessa concepção que eu estou dando para vocês aqui, que a alteração de termos de busca oferece uma gama de resultados de pesquisa, e isso ajuda na hora de fazer um levantamento bibliográfico, uma revisão de literatura e tudo mais. Então, é sempre bom a gente ter isso em mente. Outra coisa, não adianta guardar só as palavras-chave para fazer uma pesquisa depois. Se você achou um texto que você queria, já salva ele ali nos favoritos, ou baixa o texto, faz aí o que você achar melhor, porque pode ser que mude pesquisando o termo. Por quê? As preferências de usuários, que é a sua linha de pesquisa, no caso diariamente, você vai colocando lá no Google elementos aqui, elementos ali e tal, pesquisando todo dia alguma coisa ou outra, vai alterando suas preferências de usuário. Essa hierarquização aqui dos resultados de busca são geralmente entre essas preferências. No caso aqui, eu estou como visitante no Google Chrome, então ele vai trazer as buscas mais pesquisadas na internet. Se você estiver conectado com a sua conta no Google Chrome ou no Firefox, ele vai te trazer, se você fizer o login na página do Google em si, ele vai te trazer as suas preferências de usuário, tá? Então, é importante, se você achar o texto, salvar. Não vai nessa aí não de colocar aqui, vou colocar de novo o mesmo termo que eu busquei, que eu vou achar, que talvez você não ache. Então é um aviso que eu dou aí, caso você ache um texto interessante e queira continuar com ele no seu quadro teórico aí, tá? De referência bibliográfica. Para essa aula da criação das palavras-chave, é isso, tá? Então, as palavras-chave elas são essenciais com essa perspectiva, que é a perspectiva de você conseguir se achar, né, dentro
dentro desse mecanismo de busca. Só que não é só isso, tá? Ele não é suficiente para você conseguir delimitar o que você precisa, né, e o que você quer de pesquisa. Ele não é suficiente, só as palavras-chave não são suficientes para fazer essa delimitação. O que você tem que fazer, eu vou ensinar nas próximas aulas, que vai te ajudar nessa delimitação e vai te ajudar a configurar a sua pesquisa para que ela seja mais próxima daquilo que você precisa, tá bom? Então, bons estudos aí e até a próxima aula.